Bora lá? Então, galera, deixa eu encerrar aqui o negócio da Maglore e a gente vai comentar o simulado, tá? Como eu estava conversando, só para deixar registrado na gravação, eu não achei o simulado muito pesado, assim. Eu deixei um simulado mediano, como eu separei os assuntos assim que eu acho mais importantes para vocês, vão ser membranas celulares, transporte através de membrana, no caso ali, organelas, mas principalmente a parte de mitocôndria, e eu falei em especial também vias de secreção, que é aquela relação entre retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, e na parte de respiração celular tem que saber tudo, pô. Não tem jeito, é respiração celular inteira, tá? Porque geralmente as questões envolvem todas as partes da respiração celular. E por último, divisão celular, mitose e meiose, sendo o mais comum de aparecer, ou tu saber a fase que está acontecendo, ou reconhecer alguma imagem que ele vai te colocar. Então, essas são as principais, são os principais conteúdos que a gente vai ter, né? De importantes, tá? De coisas relevantes. Para lá, deixa eu abrir aqui. Deu quantas questões? Foram quantas questões que a gente fez aqui? 20, né? 20 questões. Tá bom. Bora lá. Hum, 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 hum. Todo mundo aposta já? Eu não mandei o gabarito, né? Depois eu mando, tá? A gente vai fazer aquele esquema que nem a gente fez da última vez. Aí, se vocês puderem atualizando aí no chat para mim, ao invés de eu ficar focando nisso, eu agradeço. Que é tipo assim, foi letra tal, dois foi letra tal. Vocês lembram como a gente fez no último simulado? Alguém pode fazer isso? Quem se voluntaria? Vai, alguém aí no chat se voluntaria, por favor. Vai, a Alessandra vai fazer, então. Beleza. Show. Só meu computador parar de travar aqui. Cara, meu computador tá travando muito. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Deu uma bugada aqui. Deixa eu já começar. Tá, bora lá. Já tá projetando, né? Beleza. Então, bora lá. Vamos aqui. Pronto. Primeiro, eu falar bem assim, ó, no que diz respeito ao ATP, reserva energética das células, assinale a afirmação correta. Espero que vocês lembrem, né, que o ATP, na verdade, é adenina ligada a três fosfatos. Prof, como é que funciona isso? É uma pentose ligada a uma base nitrogenada, que no caso seria a adenina, e três fosfatos. Por isso que o nome é ATP, adenosina ou adenina trifosfato, tá bom? Coisas importantes. Olha, o que interessa para a gente aqui é que o fosfato é a região onde eu tenho grande quantidade de energia. Então, não interessa, na realidade, a base. Tanto que eu tenho outras moléculas energéticas, como o CTP, o UTP, o GTP. No ciclo de Krebs, inclusive, aparece o GTP. Essa base é adenina, guanina, citosina, uracila, tá bom? Ei, fosfato, pentose, base nitrogenada. Como é que a gente chama isso aqui? É um nucleotídeo clássico, gente. É um nucleotídeo. Quando eu tenho três fosfatos, eu considero aí um ATP. Se eu tivesse dois fosfatos, um ADP, tá? E se eu tivesse um fosfato, um AMP, adenina fosfato. Então, bora lá. Bora lá ver o que ele fala.
ATP é uma molécula formada pela união de adenina com uma molécula do açúcar ribose e três radicais de fosfatos orgânicos. Então, eu tenho adenina, uma pentose, que é a ribose, né? E mais três radicais de fosfatos orgânicos. Verdade. A resposta para a gente, então, da 1 é a letra A de amor. Beleza? Isso aí. ATP, molécula. Vou botar aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho uma imagem para vocês. Opa, opa. Ah, isso aí, vocês tiveram dúvidas? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vocês tiveram dúvida, né? Só botar até aqui do lado a imagem. Pá, pá, tá aqui, ó. Deixa bem pequenininho aqui, para vocês lembrarem depois, tá bom? Então tá aqui o ATP, ó. Vou deixar, eu mando esse PDF comentado para vocês. Então, ó, né, eu tenho aqui, ó, os grupos fosfato, né? Os grupos fosfatos. Aí eu tenho a ribose e aqui a base nitrogenada, que é a adenina, tá bom? Então é isso. Alguma dúvida? Bora ver letra B, letra B. A reação que regenera o ATP a partir de ADP não requer energia. Gente, se eu estou criando uma molécula energética, eu vou precisar de energia, né? Tanto que o processo da respiração celular, eu produzo energia, mas vocês têm que lembrar que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se eu estou construindo uma molécula que tem energia que é o ATP, essa energia ela já existia em algum lugar. E vocês já aprenderam. No processo da respiração celular, a energia é armazenada nas ligações químicas. E de onde vem essa energia que eu vou armazenar nas ligações químicas do ATP? Das ligações químicas da glicose que foi quebrada, tá? Então, eu preciso de energia? Sim. Além disso, o processo de produção do ATP depende daquela última fase da respiração celular, que é a fosforilação oxidativa, que acontece posterior à cadeia transportadora de elétrons. Na cadeia transportadora de elétrons, bombeio prótons H+, contra o gradiente, e depois eles retornam a favor do gradiente. Um processo que absorve energia, que é o transporte contra o gradiente, endergônico, e outro que libera energia, que é a passagem pela ATP sintetase, que é um processo exergônico. Lembra que nesse processo, né, a ATP sintetase gira, e esse movimento de girada dela, essa força de girada que a gente tem ali impulsionada pelos prótons H+, chamada de força protomotriz, leva à produção do ATP. Prof, quanta coisa difícil. Tá, o que eu quero que tu guardes então? Eu quero que tu guardes que o ATP é a molécula energética. O processo mais importante que a gente tem para o processo de produção de energia é a respiração celular. Qual fase da respiração celular leva à produção de energia? A cadeia transportadora de elétrons, seguida da fosforilação. Eu estou te falando isso porque muitas vezes ele não cita a fosforilação oxidativa como sendo o último. Ele cita como se fosse a cadeia respiratória, né? Como se fosse um evento só. Então é isso. E esse processo de produção de energia na gente, nos seres que são, né, capazes de fazer a respiração celular, vem da quebra da molécula do açúcar. Então, eu quebro ligações químicas e armazeno essa energia na molécula de ATP. Onde em específico no ATP? Nas ligações de fosfato. Tá bom? Então, a letra B fala assim pra gente, ó. A reação que regenera o ATP a partir do ADP, ou seja, quando eu produzo o ATP a partir do ADP, a reação é assim, ó. Eu tenho o ADP, dois fosfatos, mais fosfato inorgânico, PI, vai formar o ATP. Ele está falando que esse processo, em que eu tenho uma molécula de muito mais energia do que esta, porque esta tem dois, essa aqui tem três, então essa aqui tem mais energia, não depende de energia. Falso. Se eu estou indo de um estado de menor energia para um estado de maior energia, é óbvio que eu vou precisar absorver. Então requer uma fonte energética. C. O ATP apresenta duas ligações de fosfato. Não vou nem bater cabeça essa aqui, né? Pô, ATP, adenosina trifosfato. Duas ligações não pode ser. Falso. E D. Enquanto o ADP tem duas ligações de alta energia, o ATP tem apenas uma. Falso, né? ATP tem quantos doutores? Três, né? Então aqui também é falsa, tá? Resposta pra gente, letra A. Tem alguém querendo entrar na sala? Manda ela clicar no link de novo, por favor. Andrei,
entra de novo. É porque eu... Entra aí de novo. Ah, achei que era o Andrei. É uma moça aqui, né? Miceli. Será que ela conseguiu? Deixa eu mandar o link para ela de novo aqui. Pronto, bora lá. Todo mundo on, todo mundo online. Mas e aí, nessa? Tranquila primeiro? Alguma dúvida? Eu acho que as outras estavam um pouco difíceis, né? Mas a mais importante estava ok. A resposta certa não estava tão complicada. Beleza? Não fiquem com medo de expor a dificuldade de vocês. A gente já conversou isso. Se tiver dúvida, vocês vão falar, tá? Então, assim, nossa monitoria é para isso. Não tem risadinha, não tem risadola de colega que está com dúvida, de alguém que não sabe, tá bom? Então, bora lá para dois. Será que eles conseguiram entrar? E pior que eu nem sei se estou com mesa de estudo, se eu estou como o Paulo Holanda aqui nessa reunião. Mas bora, vou seguir. Não, 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 tem que lembrar, tá bom? Lembra que o ATP, CTP, GTP são nucleotídeos. Tem fosfato, pentose, base nitrogenada. Aí a quantidade de fosfato é que vai mudando, né? Então, T é de 3, D é de 2, M é de mono, que é 1, tá bom? Então, é isso. Basicamente, a informação é essa. 2. Analise as afirmações abaixo relativas às células eucarióticas e procarióticas. Então, na 2, ele quer que faça uma análise das afirmações, né? Então, bora lá. Nessa aqui é assim, ó. Nas células eucarióticas, existem compartimentos específicos para a realização de funções, como digestão e armazenamento de substâncias. Vocês lembram que a principal característica de célula eucariótica são os compartimentos membranosos, não lembra? Ah, professor, mas eu vi no ensino médio que a principal característica das células eucarióticas é a existência de um núcleo membranoso. Sim, baby, e ele é um compartimento membranoso, pô. Mas além desse compartimento membranoso, eu tenho também lisossomo, que é uma organela membranosa, complexo de Golgi, que é uma organela membranosa, retículo endoplasmático, que é uma organela membranosa. Então, existem vários compartimentos membranosos. A célula eucariótica é uma célula compartimentalizada. É diferente da célula procariota, em que eu tenho apenas ali tudo disperso no citoplasma, tá? Então, a 1 é verdadeira. Até aqui tranquilo. 2. Nas células eucarióticas, as moléculas de DNA linear são encontradas apenas no núcleo. Prof, o que é DNA linear? O que é um DNA linear? Baby, tem que lembrar, olha só. O nosso DNA, o nosso cromossomo, quando a gente vai desenhar, a gente não desenhava na forma de xizinho ou na forma de tracinho. A gente, inclusive, viu isso nas aulas de mitose e meiose. Manda ele usar o código da reunião, ó. Coloca no Meet, entra no Meet e usa o código, então, da reunião. O código da reunião é esse aqui. O código da reunião é esse aqui. Não sei como é que... Não, para mim tá normal para entrar aqui. Vou botar aqui. Aqui, ó. Mandei lá no grupo. Estranho, né? Não sei porque dá essas bugadinhas assim, não. Eu não bloqueei ninguém, não. Tá, vou continuar aqui. Então, bora lá. Então, bora lá. Tá, a gente estava falando que ele desenhava assim, ó. Ah, ó. Tem um começo e tem um fim, né? Esse aqui foi o começo e aqui é o fim. Só que quando a gente olha para o DNA bacteriano, o DNA dos procariontes, ele é um círculo. A gente conversou isso em sala, né? Então, nas células eucarióticas, o DNA linear são encontrados apenas no núcleo. Beleza, é verdade, verdadeira essa aqui.
Prof, mas tem DNA em outro lugar? Tem, cara. Tem que lembrar que célula eucariótica tem mitocôndrio e cloroplasto, que apresentam DNA, mas nesse caso DNA circular. Então essa 2 é verdadeira. Vou circular aqui a 1 e a 2, tá? 3. Nas células procariotas, o citoesqueleto ajuda a manter a forma da célula. Falso. Lembra? Isso caiu no Enem, inclusive. A gente não considera que procarionte apresenta citoesqueleto, exceto em algumas provas especiais, como o PSC. Em células procariotas, encontra-se, além do DNA nuclear, o DNA mitocondrial. Em células procarióticas, encontra-se, além do DNA nuclear, o DNA mitocondrial. E aí, me ajuda, verdadeiro ou falso isso aí? O que tem de errado aí nessa história? Professor, é falsa, porque procarionte não tem núcleo. Professor, procarionte tem núcleo. E procarionte não tem mitocôndria, não tem cloroplasto, professor. Não tem como ter DNA mitocondrial, então. É verdade, isso aqui é falsa, tá? E a 5, as células procarióticas podem ter ou não o fuso mitótico, formado com a presença de pares de centríolos. As células eucarióticas podem ter ou não o fuso mitótico formado com a presença de pares centríolos. Presta atenção para te ler certo. As células eucarióticas podem ter ou não o fuso mitótico formado com a presença de pares centríolos. Ou seja, o que ela está falando para mim é que as células eucarióticas podem ter o fuso formado pelos centríolos ou não. Não é que ela está falando assim, algumas células eucarióticas não têm fuso mitótico. Não é isso que ela está falando. Ela está falando que esse fuso mitótico pode ser originado pelo centríolo ou não. E é verdade. Tanto que a gente vai dividir as divisões em dois tipos: divisões acêntricas e divisões cêntricas. Acêntrica é sem centríolo, que é o que acontece, por exemplo, nas células vegetais. As células vegetais têm divisões celulares, né? Anastéricas e acêntrica. A anastérica que não tem aquele áster formado ao redor do centríolo, e acêntrica porque não tem centríolo de fato, tá? Então, com o centríolo. Quando é cêntrica. A 5 também está correta. Então, a resposta é 1, 2 e 5. Resposta, letra D de Deus. Tranquilo essa? Mas não está aparecendo a solicitação. Estranho, né? Não está aparecendo a solicitação para mim. Pois é, vou seguir aqui, tá bom? Alguém tem dúvida? Lembrar o citoesqueleto? Lembra, nessa é um debate, mas no geral a gente considera que procarionte não possui citoesqueleto, tá bom? Esse é o principal ponto. Eles, assim, os autores, no geral, consideram que existe uma forma primitiva de um citoesqueleto. Mas eu não posso considerar aquele... Porque o que é o citoesqueleto clássico? Formado de actina, né? Filamentos intermediários e os microtúbulos. Então, os procariontes não apresentam essas estruturas, portanto, não apresentam aquele citoesqueleto clássico, tá? 3. Bora lá. 3. Eita, doidão. O mouse parou aqui. 3. Ah, 3 é legal. 3 fala assim pra gente, ó. Observe o esquema que representa uma fase de um tipo de divisão celular. Opa! Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Tá separando coisas. Se está separando, eu já sei que é uma anáfase. Ei, bora lá, bora lá. Desenhozinho de revisão. Ó, fuso aqui, tracionando só perninha. Se tracionou só perninha, que nem vocês estão vendo na imagem, ó, aí eu tenho uma mitose ou meiose 2. Se eu tenho um fuso tracionando o cromo... Oh, deixa eu fazer melhor aqui. Se eu tenho um fuso
tracionando o cromossomo inteiro, olha só, o cromossomo todo, com as duas cromátides, ó. Se isso está acontecendo, eu tenho por obrigação saber que está ocorrendo uma meiose 1. Na anáfase da meiose 1 acontece, né, separação dos cromossomos homólogos. Olha para cá. Eu estou separando somente cromátide ou estou separando cromossomos? Cromossomos, professor, está separando o cromossomo inteiro. Então, isso é uma anáfase. De que divisão celular? Da meiose 1. Tudo bem até aí? Vocês recordaram do que eu estou falando agora? Tem que saber diferenciar. Tem que saber. Professor, mas como é que eu vou diferenciar mitose de meiose 2? Só se ele te der informação. Se ele te der alguma informação, tu consegue saber. Porque só pelo desenho é impossível. Tá bom? Então, bora ver porque ele vai falar aqui pra gente o que ele quer nessa questão. É possível afirmar que essa fase é qual? Então, vou olhar lá, né? Telófase 2 não é meiose 2. Anáfase 2, falso. Telófase da meiose 1, em que ocorre a separação de cromátide irmã. Palavra-chave de meiose 1 é separação de cromossomos homólogos. Isso não acontece na telófase, acontece na anáfase. Letra D, anáfase 1 da meiose, em que ocorre a separação de cromossomos homólogos e resultará na redução do número de cromossomos das células geradas. Correto. Lembra que quando eu faço separação de cromossomo homólogo, a divisão ela é reducional. E quando eu separo cromátide, a divisão ela é equacional. Professor, essa aí foi boa, essa aí foi boa. Beleza? Tranquilo? Resposta da 3, letra D de Deus, tá bom? D de Deus. Tranquilo? Sim? Vou seguir então. Tenho que seguir. Ah, essa aqui é bem rapidinho, pô. Essa aqui, pelo amor de Deus, essa aqui é Rapidex. Resultados de pesquisas recentes demonstraram que pacientes homens que tiveram Covid-19 apresentam alterações na fertilidade e na produção de hormônios, mesmo que após se recuperarem da doença. Os testes hormonais apontaram uma redução dos níveis de testosterona nesses indivíduos. Eita, coitado de mim, até hoje não voltei a sentir cheiro, que geralmente é testosterona, então. A testosterona é um hormônio cuja estrutura química de natureza, lembra, galera? A testosterona é um hormônio, né, lá da classe 2 esteroides, tá? Os hormônios esteroides. Quais são os hormônios esteroides? Estrógeno, próximo pra gente no vestibular, né? Testosterona e a progesterona. Lembra que o cortisol, esses hormônios, eles derivam do colesterol. Os hormônios esteroides derivam do colesterol, né? O cortisol, ele também deriva do colesterol, tá? Mas não vai entrar aqui nessa parte principal. Isso porque esses hormônios, quando são citados em prova, tem que lembrar que determinam, né, a característica sexual secundária, tá? Então, característica sexual secundária. Só que elas vão surgindo com o tempo. Então, a testosterona é um hormônio esteroide, deriva, então, do colesterol, que é um lipídio. Resposta, letra de... C de fantasma do comunismo aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Resposta, letra C. 4, letra C. Cachorro caramelo. Muito boa, muito boa. Cachorro caramelo. Tem dois Cs, inclusive. Tem de cervejinha. Dia domingo. Posso seguir? Tranquilo? Essa é fácil, né? Essa era bem direta. Você não precisa bater cabeça. Posso seguir? Alguém quer que comente alguma coisa? Não? Tá, então bora lá. 5, 5, 5. Peraí, meu mouse hoje tá, pelo amor de Deus, cara. 5 é aqui, ó.
Por meio da fotossíntese, as plantas produzem a matéria orgânica necessária para construir seus corpos e para obter energia metabólica. Considerando esse processo, as matérias-primas são e os produtos formados. Bicho, essa aqui é só para saber as fases da fotossíntese, né? Na verdade, é a fórmula geral da fotossíntese. O que é a fotossíntese? É um processo autotrófico, porque eu vou ter a produção da matéria orgânica pro C, realizado por algumas bactérias, né? Algas também realizam fotossíntese. Lembra que alga não é vegetal, é proctozoa. Vegetais, seres fotossintetizantes, no geral, são esses. E aí, o que acontece? Eu pego a luz solar, utilizo ela como fonte de energia para promover a produção do açúcar, sendo o açúcar principal a glicose. Aí eu absorvo quem? Eu absorvo CO2, eu absorvo. Eita, CO2 saiu fixo aqui, pelo amor de Deus. CO2, eu absorvo água, utilizo a energia da luz solar, e aí eu vou produzir glicose, C6H12O6, e liberar nesse processo também oxigênio. Lembra que esse oxigênio é liberado a partir da quebra da água, né? Na fotólise da água. Considerando esse processo, então, as matérias-primas aqui vão ser quais? Então, na resposta da 5. Ó, gás carbônico e água, e eu produzo glicídio e oxigênio. Resposta da 5, letra A, de amor. Alguém teve dúvidas nessa? Dúvidas? Essa foi tranquila, eu achei. Eu achei essa tranquila. Achei essa de boas. Por que vocês não estão mais falando comigo, hein? Fala comigo. Tá difícil? Tão tristes? A internet caiu? Ah, tá. Caiu não. Tranquilo, né? Tranquilo. Foi de boas, foi de boas. Sempre foi de boas. Sem eu saber que tava de boas. Tá bom. A 6. A 6 também eu acho uma questão muito tranquila, tá? Bora lá. A 6 é assim, ó. É... 6 é assim. Peraí. Deixa eu rodar aqui. Um recente estudo realizado no Brasil apontou que o vírus Zika pode não ter sido o único causador de severos casos de microcefalia registrados a partir de 2015. Não sei se vocês recordam desse caso, né, do Zika, que a gente teve, né, um processo ali epidêmico, e aí tinham várias crianças nascendo com microcefalia, foi bem complicado. Cientistas demonstraram que as malformações congênitas observadas, sobretudo no Nordeste, podem ter sido agravadas pela presença de uma toxina na água, a saxitoxina. Essa toxina é produzida por um organismo unicelular procarioto. Olha só, unicelular procarioto autotrófico que contém pigmentos como a clorofila e a ficocianina. Opa! Cianina. Quando eu falo que alguém está cianótico, é porque essa pessoa está de que cor? Ciano. Te lembra o quê? Ciano. Te lembra azul, roxo, tá bom? Então ela tem a ficocianina, que é um pigmento que dá a cor mais azul, mais roxa. E tem a clorofila, que é um pigmento verde. Bacana? Esse C é um C unicelular procarionte. E quem são os procariontes? Bactérias, cianobactérias e árqueas. Tá bom, tá bom. Assim, o organismo a que se refere à descrição acima é um, pô, pelo amor de Deus, né? Só pode ser bactéria, cianobactéria e árquea. Não tem nem bactéria, nem árquea. Então só pode ser quem? Cianobactéria. Que são também chamadas de algas azuis. Algas azuis. Pô. Então, resposta para a gente nessa questão de número 6, né? É a letra A de amor. Beleza? É, bactéria sendo bactéria e árquea, tá? Ah, tem árquea ali, né? Mas a árquea não tem.
A ficocianina, tá bom? Ficocianina. As arcas, deixa eu dar logo essa dica para vocês. Quando falar de arca para vocês, as arcas são bactérias bem mais primitivas. Bactérias não, né? São procariontes bem mais primitivos. E essas arques, quando elas são citadas em provas, as coisas mais importantes que vocês têm que saber é que elas são seres de ambientes extremos, ou de ambientes com alta salinidade ou com temperaturas muito elevadas, tá? Porque elas utilizam pigmentos para processos, né, autotróficos, tá bom? Então a clorofila é um desses pigmentos, mas tinha que focar ali principalmente em ficocianina. Entendido? O que são clorofíceis? São algas verdes. Aquelas algas verdes, né, elas já são eucariontes, tá bom? São algas verdes. Rodopícios também são outros tipos de alga. São aquelas de pigmentação mais vermelhas, avermelhadas. Vocês já ouviram falar daquele fenômeno chamado de maré vermelha? É que a gente ainda vai ver isso, né? Vocês já ouviram falar do fenômeno chamado de maré vermelha? Sim? São as rodopícias que promovem, tá? São algas que vivem lá no fundo do mar e quando elas proliferam, elas acabam gerando aquele fenômeno, né? Que impede a proliferação de outros seres, né? Impede a proliferação de outros seres. Isso aparece questões de ecologia, de relações ecológicas. A gente vai ver lá na parte de ecologia, tem uma relação chamada de amensalismo. E aí, geralmente aparece as rodopícias sendo citadas nessas questões, que é quando um ser libera substâncias que impedem o desenvolvimento de outro. Por exemplo, o penicillium, que é o fungo, libera penicilina, que impede o desenvolvimento de bactérias. O eucalipto libera alguns tipos de álcools que impedem o desenvolvimento de outras plantas. Tá? Elas vão ser citadas, tá bom? Então, clorofíceos são as algas verdes, rodopíceas, né, são as algas vermelhas, árqueas são procariontes, mas de ambientes mais extremos, não apresentam fiancocianina, tanto que elas, né, não apresentam essa coloração bem característica mais azul. E vírus vocês conhecem, vírus são vírus. Tranquilo? Podemos seguir em frente? Sim? Tá bom. Então bora lá. Sete fala assim, ó. Pessoas que apresentam síndrome de Down são, em geral, trissômicas para o cromossomo 21. Esse problema ocorre predominantemente devido à não disjunção do par cromossômico. Do par cromossômico. Ei, se eu estou falando de par cromossômico, eu estou falando de quê, doutores? De cromossomos homólogos, tá? Opa, aqui ele deu uma junção pra gente, ó do Brasil, devido à não disjunção do par cromossomo. Ou seja, ele está falando de cromossomos homólogos. Em que fase acontece separação de cromossomos homólogos? Ó, professor, então isso é principalmente características de erros na anáfase o quê? 1 da meiose. Resposta para a gente é a letra A de amor, tá bom? 7, portanto, letra A. Não tem muito o que eu falar aqui é bem direto também, né? Para quem não assistiu a aula de gametogênese, eu quero que vocês saibam que o principal erro dessas divisões celulares vão acontecer na divisão masculina ou feminina? Na feminina. Lá, justamente porque existe uma característica que é o dictióteno, a parada da divisão celular,
enquanto a mulher, né, tá na vida intrauterina. E ela só vai promover esse restante de visão a cada ciclo ovulatório. Beleza? Então é isso. 7, letra A. Bora lá para 8. Eu ia falar, bora para número B. Não, é número 8. Número 8 fala assim, ó. O fígado, ao sofrer uma lesão, apresenta uma regeneração geralmente bem organizada, exibindo um arranjo típico em sua função normalizada. No entanto, quando os hepatócitos são repetidamente agredidos durante um longo período, ocorre a formação de nódulos compostos por uma massa central de hepatócitos em arranjo desordenado, circundado por uma grande quantidade de tecido conjuntivo denso. Essa desorganização, denominada cirrose, é um processo progressivo e irreversível. Olha só, ele está falando basicamente o seguinte: quando eu tenho uma lesão por muito tempo no fígado, eu acabo promovendo ali a formação de tecido conjuntivo denso. É um processo que vocês já viram. Tecido conjuntivo denso tem grande quantidade de colágeno. O que está acontecendo ali é uma região de fibrose, né? Beleza? Assunto que a gente já viu. Essa desorganização, denominada cirrose, é um processo progressivo e irreversível, levando à falência do órgão e frequentemente ao óbito. A cirrose pode ocorrer como consequência básica de injúrias progressivas e duradouras aos hepatócitos produzidas por agentes variados como etanol, drogas, agentes químicos, hepatite viral, doenças hepáticas autoimunes e alguns parasitas como a Schistosoma mansoni. A sinale alternativa, que corresponde à organela citoplasmática de um hepatócito, é responsável pela desintoxicação do etanol. Desintoxicação do etanol. Quem que seria? Etanol, gente, é o quê? Pensa comigo. Etanol é o quê? Ol. Etanol. Ligação simples. Ol de álcool. Quem faz desintoxicação de álcool, principalmente? O retículo endoplasmático liso ou retículo endoplasmático não granuloso. Eu não tenho liso, mas eu tenho não granuloso. A resposta para a gente, portanto, é a letra E de elefantíase. Vou baixar aqui essa imagem agora. Pronto. Tranquilo essa? Isso é bem direto também, né? Sim? Então, bora lá, bora lá. Me ajuda a montar essa imagem aí. Bora ver quem é quem primeiro, tá? Bora lá, bora lá. Essa imagem tá horrível, né? Horrível, horrível. Eu vou dar um zoom nela para ver se a gente melhora um pouquinho. Pronto. Organela, toda troncha aqui, ó. Tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Faz uma curvinha, faz uma curvinha, faz uma curvinha, voltado para próximo, né, da membrana. Quem que seria esse cara? Complexo de Golgi. Vou botar aqui, ó. Complexo de Golgi. Essa aqui tem umas dobrinhas, né? Ó como ela dá umas dobradinhas internas, né? Dá voltinha interna. Tá horrível isso, tá verdade? É uma mitocôndria. Tô aqui na suposição, né? Tá, mas provavelmente foi uma mitocôndria, não tem como, a não ser que seja ponto, né? Mas acho que é uma mitocôndria. Vou botar aqui uma interrogação. Pá. Porque se for ponto, aí seria lisossomo, né? Se for assim, ó, cheio de pontinho, lisossomo. Mas eu acho que o lisossomo ele representou aqui, ó. Bora lá. Cadê o 3? O três pra gente, né? É uma organela muito próxima do núcleo. O 3 está apontando aqui para esse treco preto. É tudo preto, mano. Já pensou que foi uma prova assim, cara? É sacanagem, né? Pelo amor de Deus, pô. O cara, o cara que fizer uma prova dessa, vai falar, mano, entreguei os pontos aqui. Anulado. Tá bom, pode ser. Não, bora lá, bora lá. Três tapadores esse treco todo preto perto do núcleo. Ah, vai pela suposição, pô. Organela mais próxima do núcleo é retículo endoplasmático rugoso, que não tem como mudar, tá? Mais próximo do núcleo, ó, tá coladinho no núcleo, é o retículo endoplasmático rugoso.
O 4 também não tem como errar, pô. É membrana plasmática, né? Que é o limite da célula. Pá, beleza. O 5 aqui em dupla, né? Ó, não sei se dá para ver, né? Aqui, ó, parece um tubo. Ah, esse aqui também não tem como errar. Isso aí é microtúbulo. A mitocôndria e o... que tá aqui numa dúvida, né? Não sei se é mitocôndria ou se é lisosoma. Deixa eu botar uma interrogação aqui. Mas o 5 de certeza é o centríolo. Vai, bora lá, bora lá. 9, então. 9. 1. Retículo endoplasmático. Não pode ser. Letra A não pode ser. Risquei aqui. Tá. Aí, bora lá. B. Complexo de Golgi. Bacana. 2. Cloroplasta. Não, não dá para ser cloroplasta. Mas como é que tu sabe, professor? Porque essa célula tá redondinha, pô. Se fosse uma célula vegetal, teria que ter parede celular. Então não pode ser a 2. C. Retículo endoplasmático rugoso 1. Não, é complexo de Golgi. 1. Complexo de Golgi. 2. Mitocôndria. É, pode ser, né? Que a gente estava na dúvida. 3. Retículo endoplasmático rugoso. Bacana. 4. Membrana plasmática. Show. 5. Centríolo. Resposta letra D de Deus. Essa aqui estava na bênção do Senhor, mas com o bom senso da gente, a gente consegue fazer. Não vou anular. Esta questão não será anulada, porque eu vou acreditar que vocês usaram o bom senso para fazer essa, tá bom? Nossa, meu café tá gelado já. Tô eliminando pelo centríolo? Pronto. Então achou um caminho aí, né? Resposta dessa aí, sem dúvidas, então, letra da 9, letra D de Deus. Posso seguir? Próxima é também. Apesar das dificuldades, é tranquilo, é verdade. Pesado, né? Tem que decifrar o que está sendo desenhado aí. Mano, sabe por que eu tô falando isso? Porque tem prova que põe desenho assim feio, pô. Tem prova que põe desenho feio mesmo, tipo assim. E eles não cancelam, pô. Não cancelam, tá? Eles não cancelam mesmo, não. Então, tu vai ter que ir excluindo, tá? Tu vai ter que ir dando teu jeito lá. Mas, bora lá. Na diversidade que a gente molda a nossa sabedoria. Filosofei, filosofei. Tava tentando criar aqui uma frase de efeito, pô. É o famoso te vira. É, acho que essa frase é muito melhor do que a que eu elaborei. Tá, bora lá. 10. A horticultura tem sido recomendada para a agricultura familiar, porém as perdas são grandes devido à escassez de processos compatíveis para conservar frutas e hortaliças. O processo denominado desidratação osmótica tem se demonstrado uma alternativa importante nesse sentido, pois origina produtos com boas condições de armazenamento e qualidade semelhante à matéria-prima. Desidratação osmótica. Tá bom. Esse processo para conservar os alimentos remove água por... Gente, a osmose é um processo que acontece passagem de água do ambiente hipotônico para o ambiente hipertônico. Não é isso que a gente vai saber da osmose? A água sai do hipo em direção ao hiper. É uma passagem de água. Essa passagem de água se dá justamente devido à diferença de pressão que existe entre um meio e outro, né? E essa diferença de pressão, que é a pressão, né, osmótica que a gente vai ter, se dá justamente devido às variações de concentrações entre um meio e outro. O meio hipotônico é o meio menos concentrado. Só que se ele é menos concentrado, ele tem mais solvente e menos soluto. E o hipertônico tem muito soluto, é muito concentrado, tem muito soluto e pouco solvente. Quando a gente fala de água, a água é um soluto ou um solvente? Um solvente. Por isso que vai do hipo para o hiper, tá? Então a água vai do hipo para o hiper. E os solutos? Os solutos, aí seria, né, já uma difusão, tá bom? Não seria mais osmose, porque a osmose envolve a água. Iria do hiper para o hipo. Vocês lembram disso? Conseguem recordar desse assunto? Então, bora lá, bora ver o que ele vai falar. Esse processo para conservar o alimento remove água por aumento do ponto de ebulição? Não, nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver com ponto de ebulição, no caso da desidratação osmótica. Passagem do soluto através de uma membrana semipermeável falso, que não tem a ver com soluto. A água é um solvente.
Utilização de solutos voláteis, não, também não. Aumento da volatilidade não tem nada a ver com volatilidade, é justamente passagem de água, mas volatilidade tem a ver com perda, né, por alteração da temperatura. Pressão gerada pela diferença de concentração entre produto e a solução. Verdade, né? Entre o meio externo e a solução que eu tenho, ou o meio interno, perdão, dos vegetais, que é o produto que está sendo utilizado, as frutas, etc., para a solução que está sendo utilizada ali. Resposta, letra. Opa, mudei a caneta, né? Vou botar para laranja só para padronizar. Resposta, letra E de elefante. Foi? Essa precisava pensar um pouquinho, pensar. Mas nada absurdo, né? Nada que, assim, a gente falasse, pô, pelo amor de Deus. De boas, podemos seguir? Sim, né? Tá bom, tá bom. Então, bora lá. 11. Ah, 11 é bem direta também. Bora lá. A 11, a 11. Hum. Quanto mais enrugado, melhor. Por muito tempo, essa era a máxima que parecia valer quando falávamos da estrutura do cérebro. Mas um artigo publicado na revista Science por dois brasileiros parece derrubar essa teoria. O estudo mostra que as reentrâncias características da superfície do cérebro de alguns mamíferos não têm nada a ver com a quantidade de neurônios como se cogitava. Eles são, na verdade, pura física. Resultado da maneira como o órgão se molda às pressões internas e externas em seu desenvolvimento e obedecem ao mesmo tipo de regra que uma folha de papel a ser amassada. E os cérebros podem ser classificados em dois tipos: lisencéfalos e girencéfalos, né? Girencéfalos são aqueles que apresentam giros cerebrais, como são os nossos, são esses cérebros enrugadinhos, como ele fala na questão, e os lisos são cérebros sem essas entrâncias. Sabemos que nascemos com um número determinado de neurônios, que são formados ainda na fase embrionária e que nunca são substituídos, células perenes, chamadas assim. Porém, as partes desgastadas são substituídas a cada mês, com exceção de seus genes, em um processo denominado de autofagia. A organela fagia, pelo amor de Deus. Fagia. Eu dei uma risada estranha, nem percebi, cara. Nem percebi, real. Tá bom. É... gente, eu acho que a idade, assim, chegando aí, a gente começa a ficar totó da cabeça. É verdade. Tipo aqueles velhos falar sozinho, sabe? Dar risada estranha. É isso. Então, bora lá. Falou de autofagia, fagia é comer. Comer. Qual é a organela que faz, então, a digestão das coisas? Aí, no caso, mano, não tem nem como tu errar, né? Digestão é o lisossomo. Liso, lembra que liso não é de liso, de lisinho. É de lise, de quebra, né? Quebra a digestão. Então, organela é o lisossomo. Lembra dos processos lisossomos que a gente viu? Heterofagia, quando eu como algo que é diferente do componente celular, né? Exemplo mais importante é a fagocitose, e ele vai te falar da fagocitose principalmente relacionada às células de defesa, então aqui é um tópico bem comum de prova. A autofagia, quando a célula digere algo que é dela, né? E aí essa autofagia acontece principalmente para ela destruir algo que não está funcionando e poder construir algo novo. Então, renovação de componentes celulares, como é o caso desses neurônios, né? Tem uma estrutura ali que vai ser substituída e aí ele destrói para poder construir algo novo. E o último que a gente falou também em sala foi a apoptose. A apoptose que é a morte celular programada. E aí a célula se mata. Lembrando também que tem, né, um processo chamado de autólise. A autólise, a célula morre quando acontece uma injúria para ela. E nesse caso, tem dois exemplos mais importantes, que seriam, quem, doutores? Quem? A silicose e a asbestose. Então, a resposta para a gente, letra B de bola. Show? Tranquilo? Aqui é uma coisa que vocês me perguntaram logo no início da aula, professor, como é que eu diferencio uma divisão de outra? A gente já viu da anáfase, né?
da anáfase, quando separa as perninhas, que a gente viu, era bem característico de mitose e meiose 2. Se separasse o cromossomo todo, era ali característica de meiose 1. Bacana. No esquema abaixo, temos a representação de um cromossomo em duas fases sequenciais da divisão celular. Na fase A e B, em questões são observadas. Então, bora lá. Aqui, gente, está separando o cromossomo inteiro ou só as pernocas? As pernocas, né? Então, é mitose ou meiose 2. Que, no caso, está separando, né? Seria uma anáfase. E aqui, ó, o cromossomo está ligado ao fuso. Se liga dos dois lados, olha só. É uma mitose ou meiose 2. E como está ligado ainda ao fuso, né, sem estar separado, seria uma metáfase. Só para a gente recordar. Só para a gente recordar. Se ele colocar metáfase, vai ser assim, ó. Bora lá. Cromossomos no meio da célula. Vai olhar o fuso. O fuso ligou dos dois lados, está pegando os dois lados do cromossomo. Isso é uma mitose ou meiose 2. Tu olhou para o desenho e tá assim, ó. Opa, deixa eu desenhar menor aqui. E tá assim, ó. E o fuso está pegando apenas de um lado. Olha para cá, ó. Olha para esse cromossomo aqui. O fuso está pegando, né, dos dois lados, ó. Tá aqui do lado esquerdo, tá aqui do lado direito. Agora, opa. Vou pegar aqui a mãozinha. Agora olha para esse aqui, ó. Olha para ele. O fuso está pegando apenas de um lado. Quando pega apenas de um lado do cromossomo, eu tenho certeza que o evento é uma meiose 1. Tá bom? Então é isso. Na 12, então, ele quer saber a fase nessa questão 12. A fase A e B são exclusivas da mitose? Não. Ou é mitose ou é meiose 2, como a gente viu, não é? Beleza, então não pode ser. Exclusiva da meiose? Falso. Na mitose e na primeira divisão meiótica? Falso, que a meiose 1 é diferente. Na mitose e na segunda divisão da meiose? Verdade. Só pelo desenho não consigo diferenciar. A resposta para a gente é a letra D de Deus. Conseguiram relembrar? Foi o que me perguntaram no começo do simulado. A gente acabou de ver, né, a diferença entre metáfase de mitose meiose 2 e metáfase de meiose 1, né? Consigo diferenciar pela imagem, só pela imagem? Não, não, tá? Tanto que a resposta dessa é a letra D. Show! Explicado essa? Explicado? Vocês estão aí? Sim? Bacana, né? Bacana, bacana, bacana. Quem tinha me perguntado isso era a Elissandra. Tá aí, Elissandra? Estás aí? Ela até mandou uma pergunta agora. A relação delas que ainda não consegui pegar, mas vou estudar mais. No ensino médio não aprendi isso. A relação delas? Que relação, doutora? Não entendi. Qual a relação? Pergunta aqui, embora tentar responder. Ah, elas não têm relação, não, tá? Na verdade, mitose é uma divisão, meiose 2 é outro tipo de divisão. É só porque os eventos da meiose 2 são parecidos com o da mitose, visto que ambas as divisões são equacionais. Mas os eventos, o desenho é o mesmo. Os processos são os mesmos, tá? Tanto que a gente nem tem aula de meiose 2, porque a gente justamente explica tudo o que acontece na meiose 2 acontece na mitose, são divisões muito parecidas. Acontece que a meiose 2 é seguida, né, é a divisão seguinte, perdão, da meiose 1. Essa é a única diferença. Que a meiose 2 obrigatoriamente será numa célula que saiu de uma meiose 1. Então, obrigatoriamente a meiose 2 é a partir de uma célula haploide, tá? É a partir de uma célula haploide que se formou, né, no final da meiose 1. Enquanto que a mitose não, né? A mitose ela só tem uma fase
que ali eu tenho uma célula que vai formar outras semelhantes a ela, em termos de ploidia. Então, se é uma célula diploide, no final tem duas filhas diploides. Se é haploide, eu tenho duas filhas diploides. Mas dá uma revisada mesmo, e aí depois de assistir a aula, você pergunta de mim, tá bom? Que aí a gente conversa melhor. Bora lá. 13 não, 13 de o quê? 13 não tem nem nada. A unidade funcional e estrutural do ser vivo é a célula. Né? Aí, beleza. Ela é caracterizada pela presença de um envoltório, de um invólucro celular. A organização estrutural complexa e também por possuir um conjunto de organelas celulares. Por a palavra em destaque, no enunciado é correto afirmar que então, ele quer alguma coisa ali sobre as organelas celulares, né? Os microtúbulos formam o esqueleto externo da célula, pelo amor de Deus. Microtúbulo forma citoesqueleto. A gente até comentou nesse simulado, né? Quem que mais forma citoesqueleto? Filamentos de actina e os protofilamentos, né? Beleza, beleza. Microtúbulos formam o esqueleto externo da célula falsa, esqueleto interno. Então, falso. Vou botar falso aqui. Riscar aqui, pronto. Nas células, a digestão de nutrientes ocorre nos lisossomos. Na 13, ele fala, né? Que nas células, os lisossomos fazem digestão. E bacana, resposta letra B. C. O complexo de Golgi sintetiza lipídios. Falso, que quem sintetiza lipídio é o retículo endoplasmático liso. Os ribossomos representam locais onde ocorre a síntese de lipídios. Falso, seria a síntese de proteínas. Lembra que esse processo é a tradução, né? Só para a gente revisar aqui. Na célula animal, os plásticos auxiliam na síntese de proteínas. Falso, né? Os plásticos são uma família de organelas, mas sendo o principal plástico, mais famoso, o cloroplasto, aí tu vai lembrar que é a fotossíntese. Essa aqui não bati a cabeça, né? Você achei fácil, bem direta. Essa aí é a letra B de biscoito. B de bola. Bartolomeu. Bartolomeu é o nome do meu peixe. Era o nome do meu peixe, né? Por isso que eu falo ele na sala. Então, antes de falar B de Bartolomeu, você tem que saber que é o meu peixe. E aí existiu o Bartolomeu I, o Bartolomeu II, e o último Bartolomeu foi o Bartolomeu III. É porque eles vão morrendo, aí eu dava o nome do sucessor deles. Aí quando chegou o terceiro, eu falei, mano, não vou mais criar peixe. O bicho morre tudo, pô. Era uma dinastia, né? Aí eu desisti de criar peixe. Era aqueles betinhos, sabe? De aquário pequeno. Aí eu chegava em casa, mano, eles estavam durinho, vira. Que engraçado, né? Que os peixinhos morrem. Aí ele vira assim, tipo, pum, ele vira pro lado oposto. Aí eu ficava tipo, mano, que droga. O peixinho morreu. Aí eu desisti de criar beta. Aí tem gente que tem, né? E é caro, mano. Quem tem aquário sabe que é caro pra caramba. Eu, como não tenho nada pra fazer, eu acho que eu vou começar a criar peixe de novo. Olha, não tem nada pra fazer, né? Eu trabalhando de domingo a domingo. Mas acho que eu vou criar. Sim, tem que estar limpa, né? Tem que botar uma parada de ozônio lá para matar as bactérias. É mau rolê, cara. Quem cuida de peixe assim tem muito cuidado. Enfim. A minha nova vibe é comprar quadro. Eu tô querendo comprar quadro para colocar na casa. Aí depois eu insisto na ideia de peixe. Eu tava comprando também eletrodomésticos. Comprei uma air fryer e uma panela de pressão elétrica. Que, mano, eu tenho morro de medo de panela de pressão. Vocês viram que eu teve uma família que teve um acidente com uma panela de pressão, pô? Já explodiu a casa? Velho, tem um mó medo, cara. Eu já explodi uma panela de fazer café, pô. Já explodiu uma panela de fazer café, imagina uma panela de pressão. Tem jeito. Aí eu comprei a panela de pressão. Deu certo, tá? Para quem tá perguntando sobre o meu feijão deu certo. Não ficou delicioso, mas dá para comer, tá? Então, assim, deu para fazer. Depois vou mandar no grupo a minha foto limpando o teto da casa, sujo de café que explodiu a porra da panela. Vou mandar para vocês lá no grupo, vocês saberem que eu não estou mentindo. Enfim, bora lá, para a questão número 14 agora. 14 fala assim, ó.
Assinale a alternativa correta a respeito da organela representada acima. Pelo amor de Deus, vocês conseguem reconhecer que isso é uma mitocôndria, né? Um monte de ondinha dentro dela. Bora lá, só lembrar, ó, mitocôndria tem uma membrana mais externa, que é a membrana externa, uma membrana mais interna, que é a membrana interna, essas ondulações que são as cristas, e o espaço interno da mitocôndria, que é a chamada matriz mitocondrial. Tá. Essa aqui é a 15, é a 14? 14, né? Tá. Embora lá. Letra A. É exclusiva de células animais? Falso, né? As mitocôndrias estão presentes também nos vegetais, estão presentes nos seres eucarióticos no geral. Então, aqui, falso. É responsável pelo processo que sintetiza carboidrato? Qual processo sintetiza carboidrato? Fotossíntese. Então, aqui não é. Mitocôndria faz respiração celular e não fotossíntese. Falso também. Todas as células apresentam a mesma quantidade de sua organela? Falso. Células que produzem mais energia têm mais mitocôndrias, como é o caso das células musculares. Apresentam duas membranas e ribossomos próprios. Verdadeiro ou falso na 14? Verdadeiro, né? Tem seus próprios ribossomos. Lembra que a mitocôndria tem DNA circular? Tem seu próprio DNA? E apresenta seus próprios ribossomos. Lembra que o ribossomo da mitocôndria é menor que o ribossomo do citoplasma. Inclusive, tem ribossomos pequenininhos, é característica de procarionte, né? E a mitocôndria tem isso, o que favorece aquela teoria chamada de teoria endossimbiótica. Então, a resposta é a letra D. Seu funcionamento independe da presença de oxigênio. Falso. A mitocôndria faz a respiração celular, que é um processo aeróbio, né? Então, falso. 15. O gás liberado no processo da respiração celular é qual? Como que acontece a respiração celular? Pega o açúcar, que é C6H12O6, oxido esse açúcar, ou seja, utilizo o oxigênio, libero quem? Gás carbônico, água e ATP nesse processo, né? Então, o gás liberado é o CO2, o dióxido de carbono, a 15 também, direto, é a letra... Qual é a letra? C de carbono, C de carbono, C de carbono agora. Opa, foi 2 em uma, 14 e 15 respondidas. Dúvidas? Não, não, não. Então bora lá, para a gente terminar esse simulado. Opa, essa aqui eu tenho certeza que tem aluno que boiou, né? Moscou aqui. Bora lá. A gente tem que lembrar que a respiração celular acontece em algumas etapas. A primeira etapa é a chamada glicólise, onde eu quebro a molécula de glicose e origino como produto o piruvato, ou também chamado de ácido pirúvico. Então, a glicose, que tem 6 carbonos, é quebrada até a formação do piruvato. Cada piruvato tem 3 carbonos, então formam 2 piruvatos. A segunda etapa é a conversão do piruvato para a forma de acetil. E aí ele se liga com a coenzima A. Essa é a segunda etapa. Esse acetil-CoA vai para a terceira etapa, que é o chamado ciclo de Krebs. E aí eu faço a conversão lá, né, do acetil, que reage com ácido oxalacético, forma citrato, depois succinato, fumarato, malato, oxalato, e vai fazendo o ciclo de Krebs, que produz por piruvato 3 NADs, um FAD e um GTP. E aí, 4. Os NADs e os FADs vão ser utilizados na chamada cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Na cadeia respiratória, os prótons H+, são bombeados para o espaço intermembrana contra o gradiente. E aí eles voltam depois a favor do gradiente pela ATP sintetase, que gira e produz ATP, evento chamado de fosforilação oxidativa. Então, bora lá. Etapa 1. Glicose sendo quebrada e formando piruvato. Quem que seria? Glicólise. Etapa B. Etapa A, né? Falei 1. Etapa A. Etapa B, ó. É um ciclo. É um ciclo. O ácido pirúvico faz um ciclo. Que ciclo é esse? Ciclo de Krebs. Etapa C. Etapa C. Consome oxigênio, produz ATP. Seria quem se produz ATP? Lembra que na maioria das provas ele considera que é a cadeia respiratória, mas subentendido aqui entende-se também que está acontecendo uma fosforilação oxidativa, né?
Pronto. Até aqui tranquilo? Fui citando aí algumas coisinhas, né? Localizados no assunto? Sim, tá. Então bora lá para as opções que a gente vai ter para marcar de correto. É um processo metabólico endergônico, pois ocorre no interior da célula. Tá, bora lá de novo. Endergônico absorve energia. Exergônico libera energia. Professor, eu achei que isso era endotérmico e exotérmico. Baby. Endotérmico é de calor, absorve calor. Exotérmico libera calor. Aqui é o mesmo princípio. A gente está falando de energia. Então, endergônico absorve e exergônico libera. A gente já falou essas palavrinhas em uma aula, eu tenho certeza, que é a aula de transporte. Quando eu falo de transporte acoplado, uma substância segue a favor do gradiente, de forma, então, exergônica, e a outra vai contra o gradiente. Precisa absorver energia, portanto, endergônica. Então, um processo é acoplado ao outro. Aqui, o mesmo princípio vai se estabelecer. Estou liberando energia na forma de ATP, exergônico. A etapa B é a mais energética e ocorre na matriz mitocondrial. Gente, qual fase eu produzo energia? Não é a cadeia respiratória? Então, ela é a mais energética. Né? No caso, seria, da forma mais correta, a fosforilação oxidativa. Mas, como eu te falei, muitas provas consideram que a fosforilação oxidativa faz parte, né, da cadeia respiratória. Tá bom? Então, não pode ser. Letra C. Trata de um processo exergônico, em que a etapa A representa a glicólise. O processo inteiro libera energia, né? Respiração produz energia. E etapa A é a glicólise. Verdade. Resposta para a gente é a letra C de cachorrada. D. O oxigênio é o aceptor final de elétrons na etapa C, que ocorre na matriz mitocondrial. A etapa C acontece na crista mitocondrial. Ou, perdão, na crista não. Na crista mitocondrial, perfeito. Quem ocorre na matriz é o ciclo de Krebs, tá? Isso aqui, a glicólise, acontece no citoplasma. Deixa eu botar aqui. Citoplasma. Tá escrito tudo feio. Citoplasma. Não ficou bonito agora, né? Também, pelo amor de Deus, Paulo. E a letra E, trata-se da respiração celular aeróbica, realizada integradamente nas mitocôndrias. Integradamente seria integralmente, né? No caso, ele não acontece somente na mitocôndria, parte dela acontece no citoplasma, que é a primeira etapa, que é a glicólise, tá bom? Então, a resposta dessa letra C. Deu para entender o que é exergônico e endergônico? Valeu, Gabriel. Show, Gabriel. Tinha me perguntado, entendeu? Bacana. Então, bora lá. Tá bom. A enzima piruvato desidrogenase catalisa a reação em que o piruvato é convertido em acetil-CoA. O gráfico a seguir representa a variação da velocidade da reação na presença do piruvato desidrogenase, em função da variação da concentração do substrato dessa enzima. Gente, um gráfico que relaciona a função de uma enzima. Vocês já viram, né? Tem dois tipos de gráficos. Aqueles que aumentam e depois diminuem. Aí tu sabe que esse gráfico, quando aumenta, né, ele vai alcançar um ponto ótimo. Depois desse ponto ótimo, se estiver diminuindo, esse gráfico é em função de quem? Temperatura ou pH. E tem aqueles gráficos que são assim, ó, aumenta, chega no ponto ótimo, fica constante. E esse é baseado na concentração de substrato. Então, esse aqui, né, é baseado na concentração de substrato, que é o piruvato. Bacana. Por que esse gráfico fica constante? Bora lá pensar. Seguinte. Digamos que aqui seja o valor de 30. Eu acho que aqui é o valor de 30. O gráfico vai ficar constante, tá? Imagina que você está reto. Seguinte. Pensa comigo. Raciocina comigo.
Vocês sabem interpretar gráfico, né? Vocês sabem interpretar gráfico. Sabe que aqui está aumentando. Então, aqui é 0, aqui vai, tipo, sei lá, 10, aqui vai 20, aqui vai 30, né? E a velocidade que vai aumentando também, né? Vocês sabem um plano cartesiano. Tá, pensa comigo. Imagina que cada piruvato de desidrogenase utilize um piruvato. Então, para cada enzima, eu consumo um substrato. Se eu coloco 2 substratos, eu vou ter mais enzima trabalhando. Então, a atividade enzimática aumenta. Se eu ponho 3, mais enzima trabalha. Só que eu tenho 30. Qual é o máximo de piruvato que eu consigo quebrar de vez? 30. Porque eu tenho 30 enzimas. Se eu colocar 40 de substratos com 30 enzimas, quanto que eu quebro? 30. Porque eu só tenho 30 enzimas. Se eu coloco 50 de substratos com 30 enzimas, quantos substratos eu quebro? 30, porque eu só tenho 30 enzimas. Então, por mais que eu aumente a quantidade de substrato, a velocidade da reação vai continuar constante. Por conta de quê, doutores? Por conta justamente, né? Por conta justamente de todas as enzimas estarem ocupadas com seu substrato. Então, bora lá, ver essa aqui. É a 17, né? O computador tá com pouca bateria já. Bora lá. A enzima diminui a energia de ativação necessária para que a reação química aconteça. E à medida que a concentração do substrato aumenta na presença da enzima, a velocidade da reação também alcançará a velocidade máxima. Verdade. As enzimas são catalisadores biológicos e aceleram reações químicas diminuindo a energia de ativação. Quanto mais substrato, mais enzima trabalhando, até que toda a enzima se ligue a um substrato. Bacana. A 1 é verdadeira. 2. A linha pontilhada indica a velocidade máxima da reação, que não sofrerá mais variação, portanto, ficará constante, mesmo que haja aumento da concentração de substrato. Sim, eu tenho um ponto máximo, porque aqui, digamos que se eu tivesse 30 enzimas, eu só conseguiria quebrar 30 substratos, e por mais que eu aumentasse a quantidade de substrato, eu não conseguiria aumentar a atividade enzimática, porque eu tenho um número limitado de enzimas. Verdade. 3. A velocidade máxima da reação representa o momento em que todos os sítios ativos das enzimas, todas as enzimas, se encontram ligadas a um substrato. E como não existe mais enzima disponível, mesmo que eu tenha mais substrato, não ocorre aumento da velocidade da reação. Perfeito. Se eu tenho 30 enzimas, consigo quebrar 30 substratos. Se eu botar 40, mas só terei 30 enzimas, vão sobrar 10 ali, não melhora em nada. Resposta para a gente, letra D de D'Artagnan. Vocês conhecem D'Artagnan? Entenderam essa? D'Artagnan de jeans? Ah, D de jeans. Achei que era uma série. Sim, de boas. Tranquilo, né? Essa assunto a gente já viu. Bacana, bacana. D'Artagnan é um mosquiteiro. D de jeans? Não, você tem a cara do Vitor. Vocês conhecem o Vitor? É, dos Três Mosquiteiros. 18, bora lá, chegando no final. Um urso polar por não. Os ursos. De onde tirei o urso polar, mano? Nem tem aqui. Os ursos, por não apresentarem uma hibernação verdadeira, acordam por causa da presença da termogenina, uma proteína mitocondrial que impede a chegada dos prótons até a ATP sintetase, gerando calor. A ATP sintetase, a gente já falou várias vezes dela. É uma enzima, uma proteína presente aonde? Nas mitocôndrias. Em qual fase a gente usa a ATP sintetase? Na fosforilação oxidativa. Esse calor é importante para aquecer o organismo. Então, ele não usa a ATP sintetase, né? E vai usar essa proteína chamada termogenina. Então, ao invés de produzir ATP, ele produz calor. Isso é extremamente comum na gordura marrom. A gente já citou isso em aula também. Em qual etapa do metabolismo energético celular a termogenina interfere? Ah, já botei aqui, né? Então, 18. Fosforilação oxidativa. Isso caiu no Enem, gente. Isso caiu no Enem. Porra, é super específico. É super específico. Caiu no Enem, bem objetiva. Né? Tranquilo? Deu para entender?
Falou de ATP-citetase, tinha que saber respiração celular, tá? ATP-citetase é quem promove a fosforilação oxidativa. O próton H+ retorna do espaço intermembrana, faz essa proteína girar e, ao girar, eu produzo ATP. No caso, foi deslocado aí, não foi para ATP-citetase, e eu utilizo essa proteína chamada de termogenina, tá? Então, ao invés de produzir ATP, eu vou produzir calor. Beleza? Pode ser? Tranquilo? Tranquilo? Deu para entender mesmo? Posso seguir? Sim, minha bateria vai já acabar. Se a live cair é porque a minha bateria acabou e tô com problema aqui no carregador. Bora lá, rapidinho. 19, então. 19. Rapidinho, professor, então. Faz rápido. Tá. 19, 19, 19. Ah, meu mouse parou de pegar. Osmose é um movimento de água realizado através de uma membrana seletivamente permeável de um meio. Opa, a água vai de onde para onde? Do hipo em direção ao hiper. Expliquei isso já lá em cima. O hipo tem mais água e o hiper tem menos água. Lembra que a osmose envolve solvente. Nas células, a passagem de água por meio para o outro é feito com o auxílio de uma proteína transportadora de membranas, de transportadoras, né? E qual que é o nome dessa proteína? São as aquaporinas. Aquaporina é uma proteína que ajuda na passagem de água, é um poro que permite passagem rápida de água. Onde que eu tenho grande quantidade de aquaporina? Onde? Qual é o órgão? Quem que promove reabsorção de água? Exato, rim. O rim. E tem uma doença relacionada às aquaporinas. Doença que faz eu jogar muita água fora. Essa professora não chegou nesse assunto, mas alguém sabe? A urina sai. Diabetes, mas qual diabetes? O insípidos, tá bom? Então, diabetes insípidos, vez ou outra, fala esse transportador também. Diabetes insípidos é um diabetes relacionado ao ADH, tá? Ao ADH. E a 20, nossa última. Uma célula artificial contendo uma solução aquosa envolta por uma membrana de permeabilidade seletiva foi imersa em um recipiente que contém uma solução diferente, como apresentado na figura. Sabendo que a membrana é permeável a monossacarídeos, mas é impermeável a disacarídeos após algum tempo, a célula artificial ficará. Então, bora lá. Ó. Sacarose é um disacarídeo. Glicose é um monossacarídeo. Não é? Tá bom. Aqui, ó. Glicose, monossacarídeo. Frutose, frutose. Aqui é um monossacarídeo. E sacarose a gente já falou que é um disacarídeo. Tá bom. Bora lá. Sabendo que a membrana é permeável aos monossacarídeos, mas impermeável a disacarídeos, após algum tempo, a célula artificial ficará como? Ei, presta atenção. Ainda que o disacarídeo, a sacarose, não faça passagem rápida pela membrana, como ele fala aqui, ó, é permeável a monossacarídeos, mas é impermeável a disacarídeos após algum tempo, a célula artificial ficará como? Eu tenho que entender que esses caras, apesar de não fazerem uma passagem pela membrana sugerida, eles irão influenciar no gradiente. Por mais que eles não façam a passagem, eles influenciam no gradiente. Tá bom? Eles vão influenciar diretamente no gradiente. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Bora lá. Eu vou fazer o seguinte.
Eu vou somar aqui, ó. Vai dar quantos mols? 0,05. Vou somar aqui, ó. Vai dar quantos mols? 0,03. Então, aqui, dentro da célula, eu tenho mais soluto e aqui eu tenho menos soluto. Então, aqui é hipertônico e a solução é hipotônica. Entenderam o que eu fiz? Por mais que a sacarose não passe, ela interfere no gradiente. Então, aqui eu tenho menor quantidade de soluto e aqui maior. A água vai de onde para onde? Do hipo para o hiper, não é isso que a gente viu? Então, a água entra na minha célula. A água entrando na célula, a célula vai ficar com maior volume, pois ela está em ambiente. O ambiente é o que, doutores? Hipotônico. Resposta, letra D de Deus. D de deu tudo certo e a gente acabou esse simulado. Acabou? Foram as 20 questões. E aí, orgulhosos? Orgulhosos da gente? Felizes? Sim? Parar aqui a apresentação. Acho que deu para ver bastante conteúdo, né? Deu para revisar bastante coisa da citologia. Tranquilo? Então, este é o nosso gabarito. A gente segue na próxima semana, semana que se inicia agora, com histologia. Já está perto de acabar a histologia, né? Já demos ali os principais tecidos. Para a próxima aula de resposta imunológica. E aí, depois, termina a histologia, a gente vai para a fisiologia, tá bom? Então, obrigado pela presença de vocês. Bom domingo. Juízo. Não usem drogas. Vou aqui parar a gravação. Ah, nem bati nossa foto de hoje, cara. Nem bati nossa foto de hoje. Faz X aí para a câmera. Para. Mano. Aí, deixa eu bater uma foto aqui. Pronto. Agora sim. Beijos, beijos. Tchau, tchau. Juízo. Bom domingo para vocês, tá bom, gente? Tchau. Vou saindo aqui, ó.